Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o presidente do Brasil, Lula, esculhambando e detonando a narrativa do bolsonarista, do mentiroso, mau caráter, senador Cleitinho, que traz uma narrativa de que o escândalo que aconteceu do INSS, que foi atrás de muitos idosos e literalmente roubou muitos idosos, aconteceu no governo do presidente Lula. Isso é uma mentira, já que todos nós sabemos que o escândalo do INSS vem acontecendo desde 2019 e só agora no governo do presidente Lula os idosos estão sendo ressarcidos e os criminosos estão sendo punidos. O senador Cleitinho é um mentiroso e o presidente Lula deixará claro aqui neste vídeo a hipocrisia e o uso da internet mal intencionada pelo mesmo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Gente, ó, a CPMI vai ser instaurada, o presidente Davi Alcolumbre acaba de ler o requerimento. Então isso é uma vitória para todos os aposentados, para todos os brasileiros. Agora a gente vai descobrir quem é que roubou dinheiro de aposentado e colocar essa turma na cadeia. Todo mundo vai para cadeia. Vitória do povo aí, ó. CPMI, vamos para cima desses vagabundos que roubaram dinheiro de aposentado. Viram, né, pessoal? Essa CPMI é nada mais, nada menos do que um monte de bolsonaristas se juntando para poderem reverter a situação, já que muitos sabem ali que o escândalo do INSS veio do governo Bolsonaro. Agora vamos ver aqui o presidente Lula humilhando esse senadorzinho da República. Já tem sido muito questionado nas redes também. Esse lance que tem se falado muito sobre a fraude no INSS, o que é isso? O que o senhor pode falar para nós sobre isso? Eu só queria te dizer uma coisa da rede digital, que é o seguinte. Você e todo mundo, todo dia é questionado na rede. Não tem quem não seja questionado na rede. Por que você acha que eu não uso celular? Porque se o presidente da República tiver um celular, ele não trabalha mais. Se o presidente da República tiver que ficar, chegar em casa, pegar o celular e querer saber da notícia, ou seja, ficar assim, ele vai ficar até meia-noite, vai acordar 3 horas da manhã e é só xingamento. Por que é xingamento? Por que é xingamento, cara? Pelo seguinte, porque uma coisa era fazer oposição nos anos 80, certo, em que você tinha uma política democratizada, você ia para um palanque, fazia teu palanque, o outro fazia, depois vocês se encontravam, vocês não eram inimigos, eram adversários. Agora não, agora os caras são inimigos e tratam como inimigo. E eles não perdoam nada. Você pode distribuir uma caneca de ouro, eles vão dizer que essa caneca é de barro. Eles estão lá para destruir. E você tem que aprender, ou seja, eles vão infernizar a tua vida o tempo inteiro. Por melhor que você faça uma coisa, eles vão infernizar, esse é o papel deles. E nós precisamos aprender a fazer as nossas coisas. O que você precisa é massificar as coisas boas que você faz, porque você nunca vai convencer ele de que o que você fez é bom. Sabe? Então é importante você massificar o que você faz. É você que tem que massificar o que é bom. Dentro do governo eu digo o seguinte, é nós que temos que divulgar as coisas boas que nós fazemos. Não dá para esperar que os inimigos nos perdoem. Não dá. Eles são duros, são virulentos. E o que eu posso responder para eles? E são mentirosos. Certo. E são mentirosos. Tá? Eu sou de uma geração, Mano Brown, em que mentir era tido como pecado. Para eles, mentir é uma virtude. Você veja aqui no Congresso Nacional, quando vai o ministro lá para fazer debate, eles vão lá fazer pergunta, viram o celular para a cara dele, faz a pergunta mais escrota possível e vai embora, nem espera para ouvir a resposta. O que eles querem... Senador Cleitinho, hein? Um grande exemplo disso. E é divulgar a imbecilidade que eles falaram. É assim na tua vida. Eu sei que você está assim, todo mundo está assim, até o Papa está assim. Até o Papa está assim. Então deixa eu lhe falar. O que aconteceu no INSS? O que aconteceu no INSS? Nós descobrimos, através da Controladoria Geral da República e da Polícia Federal, que várias entidades que foram criadas no governo Bolsonaro, na perspectiva de mudança de governo, eles facilitaram com que os caras pudessem cobrar dos aposentados, colocar o nome dos aposentados como se os aposentados fossem sócios, mandar o nome do aposentado para o INSS mandava para o CEP e o CEP autorizava o pagamento de um desconto, não sei se média de R$40, não sei se ele prometia caixão de defunto quando o cara morrer, era assim, tá? Isso virou uma febre, Nós, quando começamos a investigar, a gente não quis fazer um espetáculo de pirotecnia porque a gente queria chegar no bandido, a gente queria chegar no chefe. E chegamos. O que está acontecendo agora? Uma entidade sindical como a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, essa é uma entidade muito séria. Essa entidade, a semana passada, entregou para a Advocacia Geral da União, sabe, todos os sócios delas que foi descontado. Todos, autorizando. 99%. Uma demonstração de que quem for sério não vai ser punido, mas quem for errado, tal. Então nós suspendemos as entidades, suspendemos o desconto na folha, estamos investigando essas pessoas certamente serão presas, certamente as entidades que cometeram o erro vão ter que perder o seu patrimônio, a gente vai utilizar esse patrimônio para pagar os aposentados. Como a gente não pode esperar, nós vamos antecipar o pagamento para os aposentados.
nós vamos pegar as pessoas que foram inocentes e que não estavam, não assinaram para descontar e foi descontado, então nós vamos assumir a responsabilidade de pagar e vamos pagar o mais rápido possível. O que nós precisamos apenas é terminar a investigação, se ele assinou ou não assinou, se ele autorizou ou não autorizou. Tá? O cara que autorizou, sem problema. Quem não autorizou, a entidade será punida, porque não é possível as pessoas não ter mais a quem roubar e vai roubar o aposentado. O senhor acabou de falar que isso começou na época do governo Bolsonaro, mais precisamente, né, as informações que eu consegui pesquisar aqui de 2019, mas algumas narrativas indicam esse caso como um grande caso de corrupção e de escândalo que está estourando no seu governo. E quem está acompanhando as notícias, e muito do nosso povo trabalhador nem sempre consegue acompanhar as notícias, consome ali um videozinho, uma explicação mais rápida, acredita que isso está associado ao seu governo. O que o senhor teria a dizer para essa pessoa? Eu tenho que dizer que as pessoas só têm que ser bem informadas e é da nossa responsabilidade informar. Obviamente que quem descobriu foi o nosso governo. Quem descobriu foi a CGU. Quem descobriu foi a Polícia Federal. E ela descobriu no meu governo, porque no governo passado não tinha como descobrir, porque foi eles que criaram. E é isso que nós queremos provar com as investigações corretas. E é por isso que tudo foi facilitado. Ouviu, Cleitinho? Quando é que foi criado esse escândalo, Cleitinho? Agora não venha com esse papinho de CPMI, vamos descobrir. Não, já está descoberto e vocês sabem muito bem. Agora vocês estão com medo, se acovardando e vindo pra cima nas redes sociais com mentiras e mais mentiras e mais mentiras. É assim que vocês vivem, com mentiras, com falsidades, tentando ludibriar a mente dos brasileiros na causa de vocês, que é uma causa para os burgueses, para os ricos. Saibam que os pobres brasileiros sabem muito bem quem é que de fato luta para que eles tenham uma vida melhor aqui no Brasil. E é esse cara aqui, Cleitinho, ó, presidente Lula. Esse aqui, ó. E parece que no segundo semestre de 2022 que escancararam o desconto na folha. Me parece que 9 dessas entidades foram criadas no governo Bolsonaro. Tá? Agora, foi descoberta no meu governo. Então cabe a nós explicar para a sociedade os fatos como eles são. Tá? Se nós não tivéssemos no governo, certamente isso poderia não ser descoberto. Então nós vamos descobrir independentemente. E no primeiro momento a pessoa falava, mas foi no governo do Lula. Foi no governo do Lula que foi descoberta a maracutaia do governo Bolsonaro. E o quanto o senhor associa isso à sua popularidade, né? A gente está gravando o episódio mais ou menos 4 dias, se não me engano, depois de 2 pesquisas, né, terem saído. A Datafolha indica que 40% dos eleitores consideram o governo Lula ruim ou péssimo, e o Ipsos IPEC tem um pouquinho acima, assim, ruim ou péssimo 43% e ótimo bom 25% contra 28% do Datafolha. De que é essa pesquisa? São 2 pesquisas. Datafolha indica que os eleitores consideram o governo Lula ruim ou péssimo 40%, bom ou ótimo 28%. E a IPEC considera ruim ou péssimo 43%, bom ou ótimo 25%. Então são números que estão muito próximos. O senhor abriu essa entrevista dizendo que nós não vivemos um momento de euforia. E a gente está associando isso, por exemplo, a essa crise da fraude do INSS. Ao que o senhor associa diretamente à queda da sua popularidade? Olha, veja, eu sempre acho que pesquisa ela é uma fotografia do momento que você faz a pesquisa. Eu sempre digo o seguinte, até o segundo semestre desse ano, eu dizia para as pessoas, sabe, não há por que as pessoas ainda terem a afirmação que o governo está indo muito bem, porque a gente não está entregando as coisas que nós prometemos entregar. Aí eu disse que esse ano era o ano da colheita que a gente ia entregar. Eu estou convencido que nós vamos entregar mais coisa do que o povo jamais imaginou que a gente fosse entregar do ponto de vista de benefício da sociedade. Eu tenho convicção disso. E tenho convicção do que vai acontecer daqui para frente. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar na pesquisa, eu tenho certeza que o governo vai melhorar, mas o que é mais importante é que eu tenho certeza que a gente vai fazer as entregas que o povo tem expectativa que a gente faça. Efetivamente, eu vou lhe falar uma coisa, a gente não comunicou corretamente. Tá. Eu ia falar isso. A gente não comunicou corretamente. Eu sei porque eu ando muito, eu converso muito com as pessoas, quando eu vou nos atos públicos, eu converso muito, as pessoas não sabem das coisas que nós fizemos. A pessoa não sabe. Se a pessoa não sabe, não tem porquê as pessoas aprovar o governo. Quando sai uma denúncia de corrupção no meio do meu governo, é normal que no primeiro momento as pessoas pensem que foi no governo Lula, porque foi nós que... Exatamente. Está faltando uma comunicação mais efetiva do governo Lula, mas está claro que foi agora que esse escândalo está sendo resolvido. E vem há algum tempo já essa investigação, desde o começo de 2023, mas o presidente Lula não quis usar isso como política, porque o presidente Lula sabe que quem está passando pelos maus bocados é os idosos. E os idosos merecem respeito, bolsonaristas sujos. Descobrimos. Cabe a gente, então, dizer alto e bom som por que aconteceu aquela corrupção. Quem foi que fez aquilo? Quem é a quadrilha que estava por detrás disso? E aí explicar para a opinião pública, é um debate. Eles sempre vão dizer que fomos nós, e nós temos sempre que dizer que foi aqui a verdade. Sabe, não estamos ficar dizendo que foi nós ou eles. É tentar mostrar para o povo a verdade. As pessoas têm que saber o que aconteceu de fato. Sabe? E nós temos consciência do que aconteceu, porque foi a Polícia Federal e a CGU que levantaram a denúncia e somos nós que vamos pagar isso.
Somos nós não, é o povo brasileiro que vai pagar, porque termina sendo o dinheiro do povo que vai pagar esse retorno. Exatamente. E é uma pena que isso tenha que acontecer. É uma pena que os idosos brasileiros tenham passado por esse escândalo. Mas a Polícia Federal e a CGU do governo do presidente Lula está claro que estão indo atrás, estão conseguindo evidências claras do que e de quem e como resolver essa situação toda. Muito obrigado, presidente Lula, por jogar os fatos do INSS na cara do Cleitinho, senador Cleitinho mentiroso, que só vive mentindo nas redes sociais. É assim que ele vive, não vive mais de senador, vive de influencer. É o que o presidente Lula fala, só sabe pegar o celular e fazer videozinhos. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá. Fui.